Bom dia, pessoal. Essa aula, então, está sendo gravada. Hoje nós iniciamos a turma de Departamento Pessoal 2, tá? O módulo, aliás, né? O tema da nossa aula vai ser esse, tá? Por gentileza, feche o microfone, gente, quem está com o microfone aberto, para não ter interferência na nossa gravação, tá? Bom, gente, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês aqui é que nós finalizamos uma turma, né? Nós finalizamos um módulo e agora a gente vai iniciar um módulo novo. Não tem como eu deixar o conteúdo que a gente vai aprender agora dentro da mesma turma, ou seja, daquela turma antiga lá que a gente fez, que era de CorelDRAW. Agora a gente precisa criar uma turma nova. Haja vista que temos uma turma nova, é necessário então que a gente ingresse com um novo código. O código de vocês é esse que está aqui na tela. Se vocês puderem printar ou anotar já aí no telefone de vocês, tá? Então é VI2DCRA, tá? Então, peguem esse código já, pode adicionar ele depois no sala de aula, tá? Lembrando que, para inserir esse código, vocês vão clicar lá naquele sinalzinho de mais que tem no Google Sala de Aula e clicar em participar da turma. Foi aquele mesmo processo que vocês fizeram de início, porque aí vocês precisam entrar nessa turma, porque nessa turma vai ter as atividades referentes a este módulo, certo? Pessoal, alguma dúvida com relação a entrar nesta turma nova? Dúvida, galerinha? Não, Então não. tá bom. Se alguém tiver dúvida, me pergunta depois lá no chat, tá? Aqui no chat também pode perguntar quem não quiser falar, tá, gente? Temos ali a opção bate-papo. Pode clicar no bate-papo e me mandar pergunta por lá que eu vejo aqui, tá bom? Quem não tiver a fim de falar ou tá com barulho em casa, não quer abrir o áudio, tá bom? Bom, então esse é o código da nossa turma nova. Essa aqui é a nossa turma nova, ela vai ser verdinha assim, tá? E ali no mural da turma, eu coloquei alguns avisos, que são as coisas que eu comentei com vocês de que eu iria melhorar para que o nosso atendimento ficasse mais completo, tá? Devido a essas aulas serem à distância, eu tive, né, algumas dificuldades no módulo anterior para definir algumas coisas, tá? Então, eu tive a experiência do módulo anterior e agora nesse módulo eu não quero repetir os mesmos erros, então eu estou corrigindo algumas coisas, tá? O que eu queria pedir para vocês, assim, é que a gente pudesse seguir essas normas que eu deixei aqui de um jeito legal e que ficasse bom para todos, tá? Lembrando que a gente pode dar uma flexibilizada para situações diferentes, porque cada caso é um caso, cada aluno tem uma situação, tá? Então, aqui eu coloquei no nosso mural o seguinte: olá, vamos dar início a mais um módulo online. Segue orientações básicas para o bom funcionamento das aulas. Então, gente, o horário de atendimento da turma de vocês é segunda-feira, das 9 às 11. Eu defini, né, aliás, que nós começaríamos às 9h30 para que vocês pudessem ter um tempinho ali, tomar um café e tal, dormir um pouquinho mais, por se tratar de ser domingo para segunda. Mas as aulas de vocês, quando voltarem para o presencial, é 9 às 11, tá? 9 às 11. Não se acostumem com esse horário de 9h30, porque a nossa aula é das 9 às 11. Sendo que a nossa aula começa às 9h30, isso quer dizer que ela vai até 11h30, tá, gente? Então, eu estendo ali um pouquinho para atender vocês, tá? Então, não se preocupe com relação a isso. Até 11h30 eu estou atendendo, tá? Mas é muito importante que vocês respeitem esse horário de atendimento, tá? Segunda-feira, das 9 às 11, eu não atendo vocês nos sábados e nem nos domingos, gente. Então, não mandem mensagem nesses dias, tá? Não sejam inconvenientes, tá? O que estava acontecendo antes? Muito aluno me mandando mensagem fora de horário, depois do horário da aula, me mandando mensagem depois das 5h30, que minha última aula acaba às 5h30, então eu atendo vocês ainda até 5h30. Porém, gente, respeitem o horário da aula de vocês, tirem dúvida nesse horário e façam tudo o que precisa fazer dentro desse horário, tá? É claro que a gente tem algumas situações de alunos, por exemplo, que não tem internet, coisa desse tipo, mas daí é uma situação à parte, porque eu já conversei com o aluno. Então, assim, respeitem o horário de atendimento. Não mandem mensagem depois do horário, porque vocês não vão ser atendidos depois daquele horário. Vocês vão ser atendidos só no próximo atendimento do professor, tá? Então, assim, respeitem o dia de aula de vocês, tá? Eu entendo que vocês têm aula Paraná, que vocês têm um monte de coisa para fazer, às vezes, dentro desse horário, porque a nossa vida mudou um pouco.
Mas, se você tiver qualquer situação, você precisa entrar em contato comigo e me justificar o motivo do porquê você não participou da aula. E isso é todos os dias, tá? Então, se você não participou, você precisa obrigatoriamente avisar o seu professor por que você não participou, tá? Justamente para não acontecer de vocês terem um monte de ligações lá indesejadas, sendo que vocês fizeram a atividade. Vocês só não assistiram a aula no horário. Se você não assiste a aula no horário, gente, vocês ficam com falta. E se vocês não justificam, vocês ficam com falta. Então, a escola vai ligar para vocês, independente de vocês estarem ou não fazendo as atividades do Google Sala de Aula, tá? Então, é muito importante avisar o professor que não vai participar da aula, tá? Segundo ponto, o aluno deve assistir a aula no período em que seria sua aula presencial. Então, aqui a gente tem o nosso horário das 9 às 11, a prof começa a atender das 9 às 11, mas eu optei por deixar melhor para vocês, para a gente começar às 9h30, tá? Se alguém não tiver de acordo com esse horário das 9h30, a gente pode começar mais cedo, pode começar às 9, não tem problema, tá bom? Bom, alguém tem alguma objeção com relação ao horário, gente? Pessoal, alguém quer que comece às 9 em ponto? Gente, eu preciso que vocês falem. Deixa assim mesmo. Tudo bem para todos? Se alguém tiver alguma objeção, avisa, tá? Eu optei por começar às 9h30 para ficar mais tranquilo para vocês, tá? Terceiro tópico as atividades devem ser realizadas no momento da aula, com data e horário de entrega no mesmo dia, exceto avaliações. Hoje eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Essa atividade é uma atividade simples, apenas de fixação do conteúdo, que a gente vê ali o que a gente aprendeu, o que a gente entendeu, tá? Não é uma prova, tá? Mas ela é um trabalho e ela conta como nota. Então, ela tem que ser feita no horário da aula, tá? Não é para vocês fazerem o trabalho amanhã, não é para fazer quarta, não é para fazer sexta, é para fazer hoje, tá? E a atividade vai ser corrigida e vai ser entregue para vocês corrigida na próxima semana, tá? Eu não consigo corrigir tudo no mesmo dia porque eu tenho uma demanda de aula, então eu tenho que dar aula de tarde, eu tenho que fazer almoço, enfim, é todas as coisas de uma rotina de uma pessoa. Então, eu dou um prazo de uma semana para entregar a nota para vocês. E se eu não entregar essa nota, vocês podem me cobrar. Fala, professor, e aí, a nota do primeiro trabalho, você corrigiu? Então, vocês têm essa opção de opção, né? Não, né? Essa liberdade de cobrar também. Falar, professora, eu quero saber como é que ficou o meu trabalho, tá certo? Você recebeu, tá? Mas assim, gente, façam isso tudo dentro do horário de vocês, tá? A outra coisa que a gente vai conversar aqui é as atividades que ficam disponíveis no Google Sala de Aula, juntamente com o PDF e as videoaulas. Você pode assistir quantas vezes quiser. Então, você perdeu a aula, você tem direito a assistir a sua aula de novo, gravada lá no Google Sala de Aula, que vocês já sabem e já conhecem. Para os alunos que não têm acesso à internet, eu disponibilizo um PDF, tá? Que é um arquivo mais leve, mais fácil e que pode ser solicitado via WhatsApp, tá? Outra coisa, evite acúmulos de atividade. Realize sua atividade sempre no mesmo dia. Gente, faz atividade no dia, tá? Ou dentro daquela semana, se você não conseguiu fazer no dia. Por que isso? Eu tive uma enxurrada de trabalhos sendo enviados, todos em cima da hora e todos mal feitos. Então, assim, não adianta nada você deixar tudo para a última hora e querer me entregar um trabalho tudo nas coxas, tá? Então, assim, cuida com isso, faz o seu trabalho com antecedência, tá? E se for para entregar em cima da hora, faz ele direito, tá, gente? Então, assim, eu considerei muitos trabalhos, tá? Porque eu entendo que vocês tiveram situações difíceis, que foi um momento difícil, mas agora a gente já está acostumado. Então, já acostumamos aí quase 2 meses trabalhando com o módulo online, então agora a gente precisa ficar esperto. Desculpas que vocês tinham antes, gente, não vai caber mais. Então eu preciso que vocês me ajudem e colaborem com essas questões. Faz a sua atividade naquele dia, não enrola, não procrastina. Tira esse horário para você fazer suas atividades. Porque, gente, acumula. Acumula aula Paraná, acumula coisas para fazer em casa. Às vezes os nossos pais não entendem que a gente está em casa, mas a gente precisa estudar e solicita coisas para a gente fazer. Então, assim, a gente precisa respeitar nossa família, respeitar nossos pais, respeitar as solicitações deles.
mas vocês também precisam ter uma rotina, tá? Então, assim, conversa com os pais de vocês. Pai, mãe, agora eu tô fazendo atividade, eu preciso terminar isso aqui. Então, assim, não é para criar conflito na casa de vocês. É para vocês criarem diálogos na casa de vocês, para vocês terem horário para fazer as coisas. Outra coisa, se vocês não tivessem em casa, vocês estariam no curso comigo nesse horário. Então, assim, tá em casa porque tá de quarentena. Mas se vocês estivessem na escola, vocês não iam estar em casa com gente pedindo coisa para vocês. Então, tenham foco, tá? Eu sei que é difícil, eu sei que tem gente que tem dificuldade com essa relação de ter foco, com um monte de coisa em casa, né, externa que interfere, mas vocês vão conseguir, tá? É só a gente ter um pouquinho mais de foco. Vamos ver o próximo. Evite acúmulos, então já conversei com vocês, evitem de acumular atividade, porque dessa vez eu aceitei trabalhos domingo. Ontem, se vocês, não sei se vocês perceberam, mas eu estava corrigindo o trabalho 10 horas da noite. Então, assim, eu não vou mais fazer isso, porque isso dá um desgaste muito grande para mim, tá? E domingo não é horário de professor trabalhar. Então, assim, do domingo eu vou montar uma aulinha ou outra, vou ver qual vai ser o conteúdo de vocês. Eu vou trabalhar o futuro, eu não vou trabalhar o passado com atividades que estão sendo entregues atrasadas, tá? Vamos lá, qual que é o próximo? Agora é a coisa mais importante de todas. As dúvidas sobre as atividades devem ser feitas no grupo da sala do WhatsApp, tá? Não utilize o contato pessoal do professor. Use sempre o grupo para ter respostas mais rápidas e registro de dúvidas sanadas. Antes, a professora respondia vocês no PV, né? Todo mundo ia lá, mandava dúvida, tirava dúvida de forma individual lá no meu PV. Não vou mais responder por PV. Professora, por quê? Eu tenho vergonha de escrever lá no grupo. Vai ter que perder a vergonha, tá? Porque a professora tinha 10, 15, 20 mensagens no WhatsApp de alunos querendo tirar dúvidas. Mais um monte de outros grupos de gente mandando mensagem. Então, é muita coisa para eu sozinha administrar. Então, eu preciso que vocês tirem dúvidas dentro do grupo da sala, tá? Porque se vocês ficarem mandando mensagem para mim de forma individual, vai acumular o meu WhatsApp de mensagens e eu vou acabar me perdendo na hora de responder vocês. E se vocês mandarem todas as dúvidas dentro do grupo, é muito mais fácil de eu entrar lá no grupo e responder todo mundo no horário de vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer coisa que vocês precisem, vocês mandem no grupo. Tira a dúvida de atividade no grupo, tudo no grupo, tá? Se você tem alguma questão pessoal sua, muito pessoal, mas uma coisa assim que não dá para falar perto dos outros, que é uma justificativa sua de ter faltado a aula, aí você vai mandar uma mensagem pelo meu PV. Mas assim, gente, usa o grupo. Porque o grupo, ele é um documento, ele é um registro de que vocês estão estudando, de que vocês estão fazendo as coisas e de que o nosso serviço, nosso trabalho está sendo prestado. Então, tem que escrever no grupo. Se vocês mandarem mensagem para mim fora do grupo, que não seja uma coisa assim, de vida ou morte, eu não vou responder vocês. Então, comecem a usar aquele grupo lá, comecem a mandar mensagem lá, comecem a tirar dúvida por lá, tá bom? Outra coisa, faltas devem ser justificadas até as 5h30 do dia da falta, caso contrário é falta. Então, assim, não pode participar da aula, manda mensagem para o professor, fala, professora, eu não pude participar da aula por causa disso, disso, disso. Aí eu vou colocar uma justificativa que você não participou. Você tem que estar ciente de que você tem que assistir sua aula lá no grupo depois, no horário que te for possível, tá? E tem que justificar até as 5h30 da tarde. Por exemplo, quem não participou agora da aula, tem que me justificar até o fim do dia. Porque depois, gente, eu coloco falta lá, eu não abro mais aquele livro. Eu só vou abrir aquele livro de novo na segunda-feira, tá? Que é esse aqui, ó. Que é o livro de vocês de chamada. Então, eu só vou abrir esse livro aqui na segunda-feira. Por quê, gente? Porque a prof precisa ter organização, tá? Se eu não tiver organização, as coisas vão se perder e vai ficar mais difícil pra gente, tá bom? Bom, a atividade ela é corrigida no Google Sala de Aulas em até 7 dias, então em uma semana eu entrego as atividades, porém vocês precisam anexar a atividade no grupo, se vocês no Google Sala de Aula. Se vocês não anexarem a atividade no Google Sala de Aula, vocês não têm comprovação de que vocês fizeram essa atividade. E se a atividade não aparece para mim, gente, vocês têm que verificar se vocês clicaram em entregar.
Porque lá no Google Sala de Aula, você gera um anexo, né? Que pode ser tanto um anexo de Word, quanto uma fotografia, ou uma apresentação do Google, ou um documento do Google, ou uma planilha. Você escolhe lá qual é o tipo de documento que você vai gerar. Você escreve o teu documento, o Google Sala de Aula gera um documento com o seu nome, tá? E aí, depois que você termina, você tem que clicar em entregar. Se você não clicar em entregar, gente, o trabalho não aparece para mim. Então, é bem importante que vocês salvem o trabalho naquela setinha, se você estiver fazendo no celular, tá? Se for no computador, ele salva automático, é só clicar em entregar. E se for no celular, tem que clicar numa setinha que tem ali na parte de cima, bem no cabeçalho do aplicativo. Tem uma setinha que parece um certo no canto esquerdo do celular, bem no topo. É só você clicar ali e depois clicar, fechar e clicar em entregar, tá bom? Se alguém tiver dúvidas com relação a isso, depois eu monto uns printzinhos e mando para vocês no WhatsApp, tá? Deixa eu ver o que mais. Por último, então, alunos com justificativas ou sem internet para realização da atividade devem entrar em contato com o professor para solicitar meios alternativos para recebimento de atividades. Então, vou contar uma novidade. Para os alunos que estão com muita dificuldade, que não tem computador em casa, que não tem internet, você pode agendar um horário e pode usar o computador da seletiva, tá? Então, você pode fazer o agendamento, abrir o Google Sala de Aula lá no laboratório da escola e utilizar o laboratório da escola, tá? Só que aí você vai ter o que? A opção de usar o laboratório. Se você precisar de ajuda, de qualquer coisa, a escola vai estar preparada para dar algum suporte, tá? Mas é muito importante que se você precisa disso, tem que fazer o agendamento, tá? Porque a escola não pode ter aglomeração de gente lá. Então, tem que agendar para a gente poder separar os dias certos que você pode usar o laboratório, tá? Então, assim, cuidem bastante com essa questão. Se você precisar de um computador, precisa solicitar lá na escola, tá? Solicitar o uso do laboratório, tá? Eles estão com algumas outras opções lá, mas aí vocês podem se informar, tá? Quem tem dificuldade, precisa usar o computador, pode entrar em contato com a escola e verificar o agendamento para fazer o uso do laboratório lá na escola, tá? O professor não vai estar lá, porque a gente está de quarentena, né? Mas aí fica uma questão pessoal de cada um, tá, gente? Mas a escola tá dando essa opção para vocês, tá? De vocês poderem utilizar o laboratório da escola para poder utilizar o computador, tá? E é isso. Pessoal, vocês têm alguma dúvida com relação a esses procedimentos novos que eu coloquei aqui? Não. Tranquilo, né? Vocês acham que é demais para vocês isso? De boa. Tranquilo, né, gente? Então, assim, lembrem de tudo isso. Por favor, usem o grupo para fazer pergunta, porque senão congestiona demais o meu celular e eu não consigo dar a atenção que vocês merecem. Então, preciso usar o grupo para que vocês tenham respostas mais rápidas, tá bom? E é isso, gente. Então, agora eu vou colocar de volta aqui na tela o código da turma nova, para quem ainda não anotou, tá? Então, esse é o código da turma nova de vocês, VI2DCRA. Tem que colocar esse código no Google Sala de Aula para poder entrar na nova turma, que é a 24RT-DP2, tá? Então, DP2 é Departamento Pessoal 2, tá? Eu queria fazer uma pergunta. Vocês já fizeram Departamento Pessoal 1? Não. Não? Tá, tudo bem. Beleza, gente. Eu só queria saber porque o Departamento Pessoal 2, ele caminha de um jeito um pouquinho diferente, tá? Só para vocês vão entender melhor quando a gente começar a estudar mesmo, tá? Não vou confundir vocês agora. Posso fechar aqui, gente, o código da turma? Depois eu mando ali para vocês no WhatsApp, tudo bem? Aham. Então, beleza. Bom, gente, dito todas essas coisas, tá? Eu queria comentar com vocês sobre as atividades, tá? Eu já deixei uma atividade disponível aqui. Lembrando que a videoaula fica sempre anexa dentro da atividade. Então, se você perder a atividade, você tem que clicar na aula e ver os vídeos que estão anexos na aula. Como que vai funcionar o cronograma de avaliações de vocês? Eu criei um cronograma, então,
que todas as atividades, todas as aulas têm uma atividade, tá? Uma atividade de fixação, uma atividade simples, para a gente retomar o que aprendeu. E a cada 2 aulas a gente faz uma avaliação, tá? Eu coloquei aqui as avaliações que nós teríamos e são 3 avaliações, tá? Então, a primeira avaliação de vocês vai ser no dia 25/5, que eu não coloquei aqui na minha agenda, mas vai ser no dia 25/5, uma, tá? Deixa eu até ver se tá certo. Aqui, 25, ó. Uma no dia 25/5. A outra atividade de vocês será no dia 8/6. Aqui, tá? E aí, o último trabalho de vocês, a última avaliação... Desculpa, gente, tem algum vizinho aqui furando a parede, tá? O último trabalho de vocês vai ser no dia 22/6, tá? Que é esse dia aqui. Vocês anotaram aí, gente, os trabalhos avaliativos? Esses trabalhos, gente, são os trabalhos principais que a gente vai ter. Vão ser trabalhos um pouco mais extensos, tá? Eu vou dar um pouquinho mais de tempo para fazer, tá? E os outros trabalhos, que são do dia a dia das aulas, esses têm que ser entregues no mesmo dia, tá? Eu vou até... Daqui a pouco a gente vai ver melhor como é que vai funcionar esses trabalhos e eu passo os dias das provas para vocês, tudo no Whats, tá bom? Bom, então vamos começar aqui com o nosso trabalho de hoje, tá? Vou colocar para apresentar. Bom, pessoal, então a nossa aula é de Departamento Pessoal 2, tá? Como vocês ainda não fizeram Departamento Pessoal 1, a gente precisa tocar em alguns assuntos que são importantes com relação à função do Departamento Pessoal, tá? Dentro das empresas, gente, existe, então, Departamento Pessoal. O Departamento de Pessoal, ou Departamento Pessoal, ele é responsável, tá? Por cuidar de tudo que é burocrático dentro do universo do trabalho, tá? Então, o que é uma burocracia quando você entra para trabalhar dentro de uma empresa? Essas burocracias, elas dizem respeito à documentação do funcionário, a exames médicos, a folha ponto, férias do funcionário, pagamento de funcionários, olerites, né, folhas de pagamento. Então, o departamento pessoal ele vai cuidar desse funcionário no que diz respeito à lei, né, do que a lei assegura e preserva este funcionário, este empregado dentro da empresa. Então, o departamento pessoal ele serve para isso. Tem gente que chama o departamento pessoal de RH e tem empresas que é o RH que cuida das burocracias do departamento pessoal. No entanto, tem aí alguns confrontos que dizem que são setores diferentes, que o RH ele é mais responsável por recrutamento, por outras coisas, e o departamento pessoal mais pela parte de cuidar dessas coisas mais burocráticas de documentação. No entanto, cada empresa vai encarar esse departamento do jeito que for necessário e importante para eles, né? Então, cada um vai criar a sua rotina dentro do departamento pessoal. No entanto, o departamento pessoal, ele compete a todas essas rotinas, tá? Tudo que diz respeito ao funcionário vai ser o departamento pessoal que vai cuidar, tá? Tudo que ele tiver direito é o departamento pessoal que vai preservar para ele, tá? Então, se você tiver dúvidas quando você estiver trabalhando, é com o RH e é com o departamento pessoal que você trata, tá? É claro que existem empresas que você tem a possibilidade de conversar com o seu coordenador e o coordenador pergunta ao departamento pessoal, né? Tem algumas empresas que a gente não tem tanta liberdade para tratar direto com o DP. Mas sempre perguntem quando vocês estiverem trabalhando sobre suas dúvidas com a coordenação de vocês ou até mesmo com o próprio departamento pessoal, se isso for solicitado a vocês. Então, o que é importante a gente saber? Que dentro do departamento pessoal ou RH, a gente tem alguns cargos e salários, e no cargo de assistente de departamento pessoal, a pessoa inicia ganhando ali em torno de 1.639. Depende muito do piso salarial do estado, tá? Porque cada estado tem um piso salarial diferente, tá, gente? É importante vocês saberem disso, tá? Então, a gente tem o piso salarial nacional, que é aquele que o presidente da República diz que a gente vai ganhar, tá? E tem aqueles ajustes e tudo mais. E aí, cada estado vai, a partir dessa base salarial, vai criar o seu
salário mínimo, né? Aliás, a gente tem o salário mínimo e cada estado vai criar o seu piso salarial, tá? Vigente dentro de cada estado. Então, aqui diz que o profissional dessa área ele pode ganhar até 2.394. Então, a média salarial para assistente de departamento pessoal no Brasil é de 1.982. E a formação mais comum para uma pessoa trabalhar nessa área é graduação em administração de recursos humanos. Então, para você poder trabalhar nessa área, você precisa ter uma formação de RH, tá? No entanto, vocês aqui estão estudando uma introdução ao departamento pessoal, e isso possibilita que vocês, enquanto estagiários, possam trabalhar dentro desses setores, observando as rotinas, né? Vocês não vão ter a mesma responsabilidade que um assistente do departamento tem, mas vocês vão ter contato com todas essas rotinas e vão poder ver como funciona a rotina de um departamento pessoal. Lembrando que é muito comum a contratação de estagiários para o departamento pessoal, porque é um setor da empresa que tem muito trabalho. Então, geralmente, eles têm lá estagiários que ajudam, estagiários de nível superior ou estagiários de nível escolar, né? Dúvida, pessoal, até aqui? Perguntas, dúvidas? Então, vamos lá. Hoje, a gente vai aprender um pouco, então, sobre algumas rotinas do departamento pessoal, tá? No departamento pessoal 2, a gente trabalha um pouquinho avançado, tá? Então, se vocês tiverem muita dúvida aqui, vocês perguntem, tá? Porque o departamento pessoal 1, ele faz uma introdução. E vocês ainda não fizeram esse departamento pessoal 1 e já estão direto no 2, tá? Então, aqui é como se a gente estivesse pegando a segunda parte desse módulo, tá? Então, talvez algumas coisas fiquem abstratas para vocês, mas a gente sempre vai fazendo essa introduçãozinha e depois conversando sobre o que a gente precisa do tema, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre rescisão contratual, vamos falar sobre aviso prévio e sobre os valores desses avisos prévios, tá? Eu vou explicar para vocês como é que funciona cada coisa, tá? Então, o departamento pessoal ele é responsável por rescindir o contrato de um funcionário. O que é rescindir o contrato? É romper a ligação que ele tem com a empresa, ou seja, dispensar o funcionário, tá? E o nome disso é rescisão, tá? Dentro da rescisão, existem algumas coisas que o funcionário e a empresa devem cumprir em comum acordo para que haja um bom desenvolvimento desse desligamento desse funcionário da empresa, tá? E existem também alguns valores que a pessoa tem para receber quando ela faz uma rescisão contratual dentro da empresa. Então, fui mandado embora ou pedi a minha conta, eu tenho valores para receber e tenho também um aviso prévio para cumprir, tá? Bom, tudo bem, gente, até aqui? Então, a gente vai aprender hoje como é que é feita uma dispensa de um funcionário dentro da empresa, tá? Bom, o departamento pessoal, ele é muito importante porque é ele que vai fazer esse desligamento do funcionário de forma legal, né? O que é forma legal? Dentro da lei, tá? Então, as obrigações legais da rescisão, tá? Então, existem vários termos jurídicos similares que conceituam o término no rompimento do contrato de trabalho. Então, rescisão pode ser chamada de cessação, demissão, dissolução, dispensa e rescisão, tá? Sendo o último mais usual, a rescisão, tá? Os procedimentos indispensáveis à formalização da rescisão contratual são disciplinadas, tá? E a rescisão do contrato de trabalho do empregado com mais de um ano de empresa, haverá necessidade de uma homologação perante o sindicato, ou seja, se a pessoa tem mais de um ano de empresa, ela precisa fazer homologação no sindicato da classe trabalhadora dela, tá? Nesse caso aqui, como a gente tem uma lei nova agora e a nossa CLT aqui no Brasil mudou um pouco com a reforma trabalhista, hoje já não é mais necessário, tá? Hoje as próprias empresas podem fazer a demissão, né, a rescisão contratual dos funcionários na própria empresa, independente dele ter dele ter um ano ou não, então não há mais necessidade de ser no sindicato, tá? Então, nesse caso aqui, ele existe lá algum tempo que a empresa tem para fazer a folha de rescisão desse funcionário e aí chamá-lo para fazer as assinaturas, tá? No entanto, antes do funcionário sair por completo da empresa, ele precisa cumprir um aviso prévio, tá? Então, o aviso prévio, ele tem ali algumas questões que a gente vai conversar já já, tá?
Bom, uma coisa que eu queria comentar aqui é que quando uma pessoa ela é demitida do emprego dela, ela recebe uma carta, tá? É uma cartinha do aviso prévio, tá? O aviso prévio é um tempo que a pessoa precisa trabalhar ainda, até que a empresa possa contratar um novo profissional para ficar no lugar dela, tá? Que geralmente é um mês, né? Que a pessoa faz ali ainda de aviso prévio. Ela cumpre aviso durante um mês, mais ou menos, tá? Então, aqui o aviso prévio é uma comunicação que uma parte do contrato de trabalho deve oferecer à outra quando pretender rescindir o contrato sem justa causa, tá? De acordo com o prazo previsto em lei, sob pena de pagar indenização, tá? O aviso prévio é específico para contrato de trabalho por prazo indeterminado e tem por finalidade, quando concedido por empresa, possibilitar ao empregado a procura de um novo emprego. Ou seja, então o aviso prévio permite que você continue ali trabalhandinho por um tempinho e comece a procurar um novo trabalho, tá? E também que a empresa tenha tempo para treinar uma outra pessoa para ficar no seu lugar, tá? Então, se concedido para a empregada, a finalidade é proporcionar à empresa o contrato, né, contratar e treinar um novo empregado para desempenho da função durante o período de aviso prévio, tá? Aí ali eu coloquei em laranja o seguinte: a data de afastamento do empregado quando concedido o aviso prévio será a do último dia trabalhado. Então é bem importante a gente pensar que o aviso prévio é um tempo que a gente fica ali, que é um prazo indeterminado, tá? Ele pode durar ali um pouco mais de tempo, porque vai demandar da empresa contratar um novo profissional para ficar no seu lugar, tá? E é bem específico, né? Alguns termos, e cada empresa vai trabalhar de uma forma o seu aviso prévio. Tem empresa que faz aviso prévio sem a pessoa precisar cumprir. Então, no dia que ela é dispensada, ela já vai embora, ela não precisa ficar cumprindo aviso, tá? E tem algumas opções diferentes de aviso, que é cumprir o aviso ou não cumprir o aviso, ou sair do aviso antes do término, né? Digamos que a empresa consiga lá uma pessoa, contratar uma pessoa, treinar uma pessoa, antes desse prazo se romper, tá? Gente, a nossa aula está com menos de 1 minuto para acabar aqui no Zoom. Se cair, vocês podem entrar novamente com o mesmo link, tá? Bom, aqui eu deixei, então, para vocês alguns modelos de aviso prévio. Desculpa se o print aqui tá meio desconfigurado, é que a prof fez esse slide ontem no celular, tá? Então, aqui eu deixei o seguinte, temos 3 modelos de aviso prévio, tá? O primeiro aviso prévio é o modelo de aviso trabalhado. É quando a pessoa cumpre